Aqui no estúdio a gente recebe o coordenador do Serviço de Transplante Hepático, Dr. Eduardo Ramos. Bem-vindo, doutor, tudo bom? Tudo. Cirurgião, pode entrar, fica à vontade. Que está fazendo um trabalho tão bonito, tão interessante e salvado tantas vidas aí, como a gente viu na reportagem. Esse foi um encontro que reuniu transplantados com 12 anos, como o Frei, né? 5 meses e também recentes, gente que tinha feito cirurgia recente ali com menos de um mês, né, doutor? Isso mesmo. Então, no Nossa Senhora das Graças, a gente já realizou em torno de uns 50 transplantes. Nessa nova fase em que a gente recredenciou o hospital pelo SUS, graças à ajuda da Prefeitura e do Estado, nós fizemos 23 transplantes, teve um ontem também. Então, como foi comentado na reportagem, né, são 23 transplantes em que a gente tem como objetivo a qualidade, né? Não tanto a quantidade, mas principalmente a qualidade que a gente busca paciente por paciente. Então teve pacientes ali transplantados de mais de um ano, pacientes transplantados há 20 dias, que era a dona Diná, que é uma senhora muito querida, o Frei, que é um exemplo de 12 anos pós-transplante. Então o transplante no nosso estado é uma realidade. E hoje, com tudo que a gente tem a oferecer a esses pacientes, a gente consegue uma sobrevida hoje no nosso serviço de 86%. Isso é comparável com qualquer serviço mundial de transplante de fígado. Para quem está passando por um transplante, esse dado é muito importante, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, porque não é um procedimento isento de riscos, né? Então isso realmente eu converso pessoalmente com todos os transplantados e a gente orienta que existem riscos, né? Existem benefícios indiscutíveis, mas que a equipe é comprometida com ele, né? Com o paciente. Então isso deixa o paciente muito confiante, né? Principalmente a família, porque o paciente ele vai entrar numa cirurgia grande, ele não sabe o que vai acontecer, mas a família que fica por trás, que é importante a gente sempre orientar como é que são as coisas. Então, a gente mostrou ali na reportagem, o Frei até falou, que deu um conselho para que não tenha medo de fazer os exames, não tenha medo de ir ao médico, principalmente para os homens que acabam deixando mesmo para a última hora. Isso na prática ainda é verdade, doutor? É verdade. O que acontece é que a mulher, desde adolescente, jovem, ela vai no ginecologista, que é um médico. Então ela perde o medo do médico, digamos assim. Então a mulher, queira ou não queira, ela vai no ginecologista cada 1, 2 anos, o ideal é cada todo ano, e o homem não. O homem só vai quando realmente tem sintomas, né? E mesmo tendo sintomas, muitas vezes procura tarde. E no caso do fígado é muito interessante porque o fígado não dá muitos sintomas, sabe? O paciente que tem a cirrose e chega a precisar de um transplante, muitas vezes ele faz o diagnóstico já na fase de cirrose por não apresentar muitos sintomas antes de alerta. Então muitas vezes a mulher vai no ginecologista, pedindo uma ecografia, alguns exames de sangue e tem alguns sinais. Mas se você não fizer nenhum exame, ela só vai se apresentar quando já está no estágio avançado. E daí tem tratamento? Tem tratamento. Cura, né? Hoje em dia tem a causa mais comum no nosso meio já é a hepatite C. Por muitos anos foi cirrose alcoólica, hoje em dia é mais hepatite C. Existe tratamento para hepatite B, hepatite C. São tratamentos com medicamentos que são longos esses tratamentos, mas com uma certa chance de sucesso. Mas quando não funciona, o que também não é incomum, né, acaba listando para transplante, né, e o paciente acaba aguardando até chegar a vez dele. E depois do transplante, tem que ter o acompanhamento ainda? Tem. Então o acompanhamento, principalmente no início, ele é bastante assíduo. Por exemplo, hoje o transplantado ele tem ficado uma média de 10 dias no hospital, ele recebe alta, na semana seguinte que ele recebe alta, ele acaba sendo visto 3 vezes por semana nos nossos ambulatórios, isso até completar 3 meses, depois acaba sendo visto 2 vezes por semana e assim gradativamente. Mesmo depois de 1, 2 anos pós-transplante, o check-up continua. Algumas vezes a cada 6 meses com exames de sangue para ver o nível de imunossupressão no sangue, mas vai para o resto da vida esse acompanhamento. Mas, importante destacar que o paciente, depois de alguns meses pós-transplante, ele fica com uma medicação, o transplante hepático. Então, quem não precisa tomar um remédio para pressão, diabetes, então o transplantado nada mais é que também tomar uma medicação para evitar a rejeição, mas a pessoa tem uma vida completamente normal. E como o senhor João Alessio falou na reportagem, agora ele só vai para fazer os exames de rotina, ele não fica lá no hospital, ele não está vivendo aquela rotina diária de internamentos, né? Exatamente. Então, a paciente acaba vindo para o hospital só para fazer alguns exames, pacientes que são do interior,
Muitas vezes eles mandam para a gente os exames, a gente acaba checando e entrando em contato com eles. Então, a pessoa volta à vida normal. Volta e meia, eles voltam para o hospital para visitar os transplantados. Isso é muito bacana, porque a gente consegue manter uma certa unidade ali no grupo. Então, eles vêm para dar um apoio e dividir com as famílias a experiência que eles tiveram. E para ser um doador, doutor, o que precisa? Então, a doação, temos que parabenizar a Central de Transplantes nesse ano. Tá? A Central de Transplantes está realizando um excelente movimento, um excelente trabalho. Aumentou bastante o número de transplantes de fígado, de rim, de órgãos sólidos, mas ainda há necessidade de divulgar mais. Então, o que acontece? Para ser doador, o paciente tem que demonstrar um interesse, mas principalmente a família tem que ser bem orientada. Porque quando existe a morte encefálica, o que é a morte encefálica? A morte encefálica são diagnósticos que são feitos em que você vê que o cérebro não vai funcionar mais. Você vê que não tem mais fluxo sanguíneo no cérebro e esse paciente vai a óbito em 100% dos casos. É diferente de coma. Feita a morte encefálica, quem toma a decisão de doar ou não é a família. Então a família tem que estar bem orientada de que 100% desses pacientes com morte encefálica vão a óbito e mostrar o desejo de doar. Praticamente todo mundo pode doar. E um doador pode doar as 2 córneas, que vai uma para cada paciente, os 2 pulmões, que vai um para cada paciente, 2 rins, um para cada paciente, pâncreas, coração, ossos e assim por diante. Então, eu tenho a oportunidade de transplantar outros órgãos também, então a gente vê muitas vezes de um mesmo doador, 2, 3, 4 pacientes sendo beneficiados. E aí essa é uma história sempre com um final feliz, né? Eu sempre comento que tem os 2 lados, o final feliz do transplante e o final triste da família do doador, né? Porque a gente nunca pode esquecer de agradecer a esse doador e a essa família, porque por trás de uma grande felicidade que é poder voltar a viver normalmente, existe um doador que faleceu e a família desse doador. E a eles que a gente tem que agradecer a oportunidade de poder continuar fazendo o nosso trabalho. Tá certo, doutor. Tá okay? Parabéns pelo trabalho, obrigada pelas informações e a participação hoje aqui na manhã. Eu que agradeço vocês. Então, depois dessa